Hoje temos a plena confiança, como eu sempre digo, que Deus é na vida dela, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, maravilhoso Deus, eterno Pai. Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, ó Pai. Sim, Deus, aqui está a tua filha, Senhor. Usa ela conforme a tua vontade, Senhor, conforme o teu querer neste lugar, Senhor. E que não seja a vontade do homem, mas seja a tua vontade que prevaleça aqui em nosso meio, Senhor. Então tu tens liberdade para usar a tua filha conforme a tua vontade, Senhor. Deus, tu já disseste a ela o que ela tinha que fazer, ó Pai. Tu já deste, Senhor, o comando a ela, Senhor. E que ela possa estar sensível, ó Deus, ao teu comando neste lugar. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te agradeço. No nome de Jesus, e todos dizem... Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos. Confesso que hoje é a primeira noite que eu vim, mas já é o quarto passo, a quarta noite do janeiro profético. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta noite. E agradecer ao pastor Wallace pela confiança que Ele tem me dado de estar subindo nesta tribuna, onde é um lugar santo e onde a presença do Senhor se faz presente. Amém, igreja? Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, o capítulo 1. Que o Senhor Jesus abençoe todos que estão na minha retaguarda. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que regaste com a tua grande força e com a forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Senta glorificando o nome
do Senhor Jesus. Porque o grande, ele já se encontra na casa antes mesmo de eu e você chegar aqui. Eu sei que ele já falou com você a primeira noite, a segunda noite, a terceira noite, e vai continuar falando comigo e com você. Porque o grande aqui é ele, quem brilha aqui é ele. Toda honra e toda glória seja dada a ele. E o Senhor nesta tarde, ele me disse: é tempo de reconstrução, é tempo de transformação, é tempo de edificação. E quando o Senhor fala isso, é na nossa vida espiritual, viu? Não é na nossa vida material, não. Porque o Senhor, ele não se preocupa com o que eu tenho, com o que você tem, não. Neemias, copeiro do rei, como todos nós sabemos. Neemias que trabalhava a serviço do rei, uma profissão aonde tinha que ter muita responsabilidade e confiança, porque o cargo de Neemias não era um cargo fácil, aonde Neemias primeiro tinha que provar o vinho para passar para o rei. E um certo dia chega uma notícia aonde deixou o coração de Neemias triste. Porque Neemias há muito tempo já não estava mais em Jerusalém. Neemias estava a serviço do rei. E chega um dia um dos seus irmãos e ele pergunta: como está a cidade de Jerusalém? Como estão os meus irmãos que lá ficaram? E a notícia não foi bem agrado ao coração de Neemias. Porque quantas das vezes chega notícia para mim e para você que não é do agrado do meu e do teu coração? Aonde bate uma tristeza, aonde bate uma angústia. Mas o interessante é que Neemias, ele sentou, Neemias chorou, Neemias lamentou. Mas Neemias, ele foi buscar reforço aonde? Igreja? No céu. Neemias, ele não ficou prostrado lá, não. O tempo que Neemias estava chorando, estava lamentando, Neemias estava jejuando e orando. E eu e você, quando o dia mau chega na minha e na tua vida, o que é que eu e você tem feito? Como eu e você tem se posicionado diante do dia mau? Temos só ficado prostrados, lamentando, chorando? Ou temos ido buscar reforço com aquele que pode todas as coisas? Porque foi assim que Neemias fez. Neemias foi em busca daquele que tudo podia fazer. E ali Neemias ficou triste, angustiado e pedindo direção a Deus do que fazer. Porque o desejo de Neemias era ajudar o povo que ficou lá. Ei, qual é o desejo do teu coração quando tu vê o teu irmão perecendo? Como tu tem reagido quando tu vê o teu irmão perecendo? Como tem sido a tua posição? Será que tu tem feito como Neemias? Porque Neemias, ele se levantou para ser intercessor de um povo. Porque talvez Neemias poderia ter dito: eu estou bem aqui, está bom demais aqui, eles que se virem para lá. Mas não, Neemias sentiu a dor que eles estavam sentindo lá. Muros derrubados, portas queimadas. Mas Neemias, ele foi em busca do socorro do céu para ajudar aqueles povos que ficou lá. E você? Como está sendo a tua reação diante do teu irmão? De alguém que você vê ao seu lado, direto. Qual tem sido a tua forma de ajudar? Qual tem sido a tua forma de ajudar? Talvez não seja essa a palavra que você queria ouvir nesta noite.
Mas o Senhor, Ele disse, é tempo de transformação. É tempo de restauração. E essa restauração e essa transformação tem que vir de dentro de mim e de você. É tempo de edificar os muros. É tempo de fechar as brechas. Não é mais tempo de brincar. Neemias, ele foi se humilhar na presença do Senhor Jesus. Neemias foi se humilhar. E você tem se humilhado na presença do Senhor Jesus? Será que você tem se humilhado na presença do Senhor Jesus? Será que você tem buscado o Senhor Jesus? Como deveria? Neemias era um homem de confiança. E Neemias colocou o propósito no seu coração de ajudar aquele povo. E ele começou a orar. E apresentar a Deus. E Neemias foi orando dia e noite. Dia e noite. E eu e você, às vezes, queremos orar só uma vez. E já queremos que Deus entre em ação. Já queremos que o céu faça com uma oração. E não queremos nos humilhar na presença do Senhor Jesus. Às vezes queremos se humilhar na presença de um irmão. Ei, eu estou precisando disso, me ajuda, me dá. E fica lá se humilhando. E não quer se humilhar na presença do Senhor Jesus. Porque eu e você, nós temos que se humilhar na presença do Senhor Jesus. Eu e você, nós temos que buscar reforço no céu. E nesta noite, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você esteja chegado aqui com um coração triste, com um coração angustiado, cabisbaixo, olhando a situação e dizendo assim: eita, não tem mais jeito. Eu não sei mais o que fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que tem poder para revogar a minha e a tua causa, ele já se encontra na casa. Basta eu e você se humilhar perante ele e glorificar e entregar a ele. Porque Neemias, antes de ir falar com o rei, Neemias ficou se humilhando na presença. Neemias ficou orando dia e noite. Neemias ficou pedindo aos Deus dos céus. No capítulo 6, igreja, eu acho lindo. No versículo, desculpa, igreja, eu acho lindo. Aonde eu e você, nós vamos ver a humildade de Neemias. Porque Neemias, quando fez a oração, ele disse: Senhor, eles pecaram. Mas a casa do meu pai também pecou. Porque Neemias, ele poderia ter dito: eita, Senhor, eles pecaram, estão passando por isso porque pecaram. Mas não, Neemias, ele foi humilde, ele reconheceu. E como é que tem sido a minha e a tua atitude aos apontamentos? Porque às vezes apontamos defeito, apontamos o pecado do nosso irmão e esquecemos dos nossos. Esquecemos de: eita, Senhor, eu também pequei. Eu não pequei igual a ele, mas eu pequei. Como está a tua humildade perante o Senhor Jesus?
Porque é fácil eu chegar no pastor Wallace e dizer: ei, pastor Wallace, o irmão estava pecando ali, eu vi ele fazendo isso e isso. E o meu? Cadê a minha coragem de chegar nele e dizer: ei, pastor, eu pequei fazendo isso e isso? Cadê a humildade? Porque o meu dever e o teu dever não é apontar, não é ajudar. É isso que nós aprendemos com Neemias. É reconhecer as nossas falhas e os nossos defeitos também. Porque se você vê um irmão pecar, eita Jesus, vai lá, tem misericórdia. Porque assim como ele peca, eu também peco. É apenas diferente o pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para Deus não existe pecado grande e não existe pecado pequeno. Para Deus o pecado, eles são igual. No dia do julgamento é igual. É igual o pecado. E nós fomos alcançados para ajudar. O Senhor nos escolheu para nós nos ajudar. Nós nos posicionar e ajudar. Porque o meu dever e o teu dever é de ajudar aqueles que estão fracos. Porque a Bíblia diz que nós devemos vigiar para que a gente também não caia. Porque não há super crente não. Se você acha super crente, você já está pecando porque você não é. Porque muitas vezes pensamos na nossa salvação. Pensamos no nosso eu. E esquecemos dos nossos irmãos. E esquecemos de chegar lá e dizer: ei, Jesus te ama. Jesus, Ele é contigo. Te levanta, porque Ele tem algo na tua vida. O nosso dever, o meu papel e teu papel é esse: é de levantar. É de ajudar. Porque Neemias, ele foi levantar os muros que estavam derribados. Neemias não foi lá para julgar não, viu? Ele foi num propósito de ajudar aquele povo que lá estava. Porque ele se comoveu, ele sentiu compaixão da dor deles. Será que nós temos sentido compaixão da dor do nosso irmão? Será que nós estamos sentindo? E Neemias, ele foi em busca da pessoa certa, antes de agir. Antes de agir, ele foi em busca da pessoa certa. E nesta noite eu digo para você: vai em busca da pessoa certa, daquele que pode resolver o teu problema, daquele que vai te dar a direção de como tu tem que agir, de como tu tem que fazer. E a pessoa certa é Jesus de Nazaré. Ele é a pessoa certa onde você tem que buscar direção, onde você tem que buscar socorro. E no meio da direção Ele pode te apresentar alguém e dizer: vai lá, que aquela pessoa ela vai te ajudar. Mas primeiramente busca o reino dos céus. Primeiramente busca a direção do céu. E sabe qual é o segredo da minha e da tua vitória? É a potente mão do Senhor estendida sobre a minha e a tua vida. É a potente mão do Senhor debaixo de mim e de você. Porque é Ele que nos livra, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Só a potente mão do Senhor. É Ele que nos protege de tudo aquilo que eu e você não podemos ver. E chega um certo dia onde Neemias vai se apresentar ao rei para levar a taça. E quando Neemias ele chega ao rei,
o rei já percebe logo que Neemias está triste. E ele diz: essa tristeza é tristeza do coração. Você tem observado quem está do seu lado? Você tem observado quem está ao seu lado? Você tem conhecido como chega o seu irmão na igreja? Porque às vezes chegamos à paz do Senhor e tchau, partimos. E esquecemos de olhar para o semblante do nosso irmão. E esquecemos de olhar a tristeza que está no semblante do nosso irmão. Porque o muito eu, ele está habitando dentro de muita gente. O muito eu. E Neemias diz: Senhor, é tristeza do coração. Como eu não vou estar triste se Jerusalém está todo derribado? E o rei diz: o que queres que eu te faça? E nesta noite o rei, ele se encontra na casa, aquele que te conhece, aquele que quando você entrou por essas portas, ele já viu o teu semblante, ele já viu como estava dentro de você. E nesta noite ele diz: o que é que tu queres que eu faça? Nesta noite entrega ao Senhor o que tu queres que Ele faça. E Neemias contou. E o rei foi lá e disse: toma as cartas e vai. Ei, igreja, como é bom estar na mesa do rei. Como é bom ter intimidade com o rei. E Neemias foi. Só que enquanto Neemias estava lamentando e chorando, nada se levantou. Estava tudo calmo. Mas depois que Neemias se levanta, se posiciona para ir ajudar, aí se levantam os adversários, porque sempre é assim. Aí se levantou um grupo. Para dizer: não vai dar certo. Ninguém conseguiu até agora. Tu vai conseguir, tu vai nada. Porque é assim. Eu não sei na sua vida, mas eu sei na minha. Que quando eu me posiciono para fazer algo para o rei, o vento começa a soprar. O vento começa a soprar de um lado, começa a soprar do outro. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Mas eles esquecem que o dono da obra é maior do que o vento que se levanta. E Neemias, ele não deu ouvido não, viu? Neemias, ele não deu ouvido não. E eu e você, seremos que estamos dando ouvido? Porque quando você se levantar e se posicionar para fazer algo para o rei, é para o rei, igreja. Vai se levantar. Mas cale todas as vozes ao contrário. Não dê ouvidos àqueles que não fazem diferença em nada na sua vida. Porque se você não saber qual é o seu chamado, você vai dar ouvidos.
Se você não saber onde você está posicionado, você vai dar ouvidos. Se você não tiver a convicção daquele que te chamou, você vai dar ouvidos. Mas nesta noite o Senhor diz para mim e para você: cala todas as vozes ao contrário. Apenas tu te levanta e se posiciona e faz para mim. E deixa se levantar quem quiser. É se levantando, é criticando e tu fazendo. E tu fazendo e dizendo: grande é o Deus, grande é o dono da obra, grande é o dono da obra. Eu sei quem me enviou aqui. Porque não é fácil. Jesus, quando foi expulsar os demônios do endemoniado de Gadara, eles entraram no barco. Estava tudo calmo ou não? Dentro do barco estava Pedro, um pescador, conhecedor das águas. Estava tudo calmo. Jesus disse: vamos todos entrar, e foram. Quando chegou no meio do mar, o vento começou a soprar de um lado. As águas começaram a se agitar do outro lado. Ei, por quê? Porque eles sabiam que o Senhor tinha para fazer do outro lado. Mas isso não impediu do Senhor agir. E os ventos que se levantam na minha e na tua vida não vai impedir o agir que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Não vai impedir. Não importa os tamanhos das ondas, não importa o tamanho do vento que está soprando, mas não vai impedir. Se o mestre estiver no teu barco. E Jesus, ele se acorda e diz: acalma-te, mar. Cala-te, vento. Jesus, ele fala com ambos diferentes. Sabe por quê, igreja? Porque quem começou foi o vento. O vento começou e as águas começaram a se agitar. E o Senhor sabe como tratar comigo e com você. Porque o Senhor, ele repreende a mim e a você. Mas ele repreende de maneira diferente. Porque ele sabe quem se levanta contra mim e contra você. E se ele sabe a forma certa de agir. Então acalma-te. Acalma-te e deixa o Senhor que falar por você. Deixa o Senhor, ele quem agir por você. Porque Neemias, ele não deu ouvido à voz do adversário, não, ele continuou. E tem um detalhe, igreja. Antes de Neemias ele começar, ele foi observar o território. Porque para se começar uma obra, primeiro observa-se o território e depois é necessário a limpeza. E a limpeza é de dentro para fora. E Neemias se levanta à noite, pega um cavalo e alguns dos que estavam com ele. Preste atenção, alguns. Não foram todos, foi alguns. Você vai ver isso no capítulo 2. Neemias, ele leva alguns. E os outros ficaram dormindo. Mas o que for, aqueles que foram com Neemias não sabia do propósito que Deus tinha colocado no coração dele, não.
Porque tem propósito que o céu te dá, mas é só para você e ele. É no momento certo que tu tem que abrir a tua boca. Porque às vezes o céu quer te revelar algo e ele não te revela por conta da tua boca. E eles foram. E eles começaram. E Neemias olhando como estava o território. E Neemias olhando, e eles lá sem saber de nada. Porque o propósito era com Neemias. E ele estava lá apenas para obedecer. Quando Neemias se posicionasse e dissesse: é para fazer, agora é hora de agir. Mas primeiro Neemias ele ficou calado. Porque nem todo mundo que está ao teu lado é apto de saber aquilo que o Senhor tem com você. Porque muitos podem criticar e dizer: tu estás sonhando alto demais. Isso não vai acontecer. E quando eles observaram, Neemias foi passando pelas portas. Neemias ele foi passando pelas portas. Neemias passou pela porta do vale. Neemias passou pela porta do monturo. Neemias passou pela porta da fonte. Neemias passou pela porta do gado. E muitas vezes eu e você nós queremos estacionar na porta do gado. E não queremos passar pelas outras portas que é necessário para fazer a limpeza. Como o presbítero ele pregou aquele domingo e ele falou: a salvação todos nós temos. Mas a graça eu e você nós temos que buscar. E muitas das vezes queremos nos estacionar na porta do gado, na porta das ovelhas. E ficamos ali estacionados. Nem para frente nem para trás. Porque não queremos passar por as outras portas que é necessário para que o Senhor faça uma limpeza em mim e em você. Queremos ficar estacionados. Eu vou ficar aqui porque aqui está bom. Igreja, para eu estar aqui hoje ministrando para você, não pense que foi de graça, não. Não pense que o vento cessou, não. Mas a graça nós temos que buscar. O Senhor, Ele conta contigo. O Senhor te chamou porque Ele conta contigo no exército dEle. Ele conta contigo para levantar muros. Muros fala de limite. E muitas das vezes nós só queremos o limite. É até aqui, até nessa parede ali. Só até ali eu não vou passar dali. Mas o que o céu tem contigo é depois dali. Por isso que é necessário passar pelas portas. É necessário todos os dias eu e você nos fazemos uma autoanálise. Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, onde que está precisando de uma limpeza? Eu perdi o meu irmão. Eu passei pela porta do vale. Doeu, ainda dói. Mas eu acho que foi necessário para que Deus trate algo comigo. Porque Ele sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Porque Ele sabe como é o meu e o teu coração.
Ele sabe. Talvez eu acho que nessa perca Ele queria trabalhar em minha vida em questão do perdão. Em questão do perdão. Porque você morrer de morte, morrida, é uma coisa. Mas alguém chegar e tirar a tua vida é outra. Mas foi necessário para que algo em mim tivesse sido tratado. Eu sofri muito. Doeu muito. As pessoas chegavam para mim e falavam que não sabia. As vozes Deus, Ele já tinha usado a missionária Shirlane no dia do acontecido. Talvez ela nem lembre. E esses dias Ele usou a missionária Bruna para mim. Tu entende quando Deus tem propósito na tua vida? As situações adversas que se levantam é porque Ele tem algo contigo. Porque o Senhor sempre falou: eu vou guardar um para eu te mostrar que eu sou Deus. Eu vou guardar para mostrar que eu sou Deus. Então, se Deus disse que ia guardar, Deus não ia perder ele para Satanás. Chegaram ao meu ouvido: ó, teu irmão não foi para o céu. Mas eu não dei ouvidos. Eu me apeguei com o que a missionária Shirlane ela tinha falado para mim. E no dia que Deus usou a missionária Bruna para mim, enquanto Deus estava usando ela, eu ainda fiquei duvidando. Senhor, isso é o Senhor mesmo que está falando comigo? Senhor, é para eu fazer isso mesmo? Eu fiquei. E na mesma hora o Senhor toma o pastor Wallace. Só eu falando. Eu digo: eita Jesus, eu já entendi o recado. E comecei a pedir perdão. Porque a porta do vale, a porta do monturo não é uma porta tão agradável. Muitos de nós não queremos passar por a porta que é necessária que passamos. Mas é necessário para o Senhor tratar comigo e com você. Nesta noite eu não sei qual é a porta que você se encontra. Mas você fique posicionado. Porque nesta porta o Senhor tem algo contigo. Irmão, doía tanto que eu cheguei um dia e disse assim: Senhor, apaga o meu irmão da minha memória. Senhor, faça com que eu esqueça ele, que eu nunca me lembre que ele existiu. Para você ver o tamanho da dor. Mas o Senhor, Ele não apagou da minha memória. Todos os dias Ele vai renovando as nossas forças. Todos os dias Ele vai nos dando graça. E depois do que a irmã Bruna falou, aquilo ali ainda foi mais acalentando o meu coração. Aquela tristeza, aquela angústia terrível que estava no meu coração, o Senhor limpou. Se eu disser a você que eu tenho ódio, que eu tenho raiva do quem fez isso com meu irmão, eu estou mentindo. Porque ao invés do Senhor apagar da minha memória o meu irmão, Ele apagou toda a história. Ele apagou da minha memória quem fez isso. Para
para que eu possa contar sem sentir dor. Porque não adianta a gente falar e estar sangrando. E eu sempre falava, mãe, a gente tem que perdoar. Não sei porque eu estou falando isso, não estava na minha memória, mas eu digo ao Senhor, eu estou indo na tua dependência. Que no meu abrir e fechar de boca não sejam as minhas palavras, mas sim as tuas palavras. Talvez é alguém aqui que precisa pedir perdão. Eu disse, mãe, a gente tem que perdoar. Sabe por quê? Porque eles podem se arrepender do que fizeram e ir para o céu. E eu e a senhora não. Não é porque nós estamos na igreja que nós vamos para o céu, não. Então é melhor a gente perdoar. Mas eu creio que Deus, Ele é um Deus de justiça. Eu creio que Deus, Ele é um Deus de justiça. E Ele age da maneira e da forma que Ele quer. Cabe a mim e a você aceitar a vontade do Senhor Jesus. E calar todas as vozes. Porque se eu tivesse dado ouvido a tudo isso que aconteceu, eu não estaria aqui. Porque no dia do ocorrido eu me desesperei. E eu disse, Senhor, por que tu não salvaste ele como tu salvaste nós? Porque o Senhor não ressuscitou como o Senhor ressuscitou Lázaro. Mas o que o Senhor tinha era comigo. O que o Senhor queria fazer era comigo e através de mim. Ele queria tratar era em mim. Porque Ele já tinha avisado que ia guardar, mas não disse quem. E nunca passou pela minha cabeça que seria Ele. Mas o Senhor sabe como trabalhar. Da maneira que Ele quer. Ele sabe como agir para eu e você pedir perdão. Eu não sei, essa é a minha vontade, não sei se é a vontade de Deus. Mas eu creio que Deus ainda marca encontro na terra. E eu almejo esse dia. E eu almejo que o Senhor ainda marque encontro. Eu ainda não perdi as minhas esperanças. Mas foi necessário eu calar todas as vozes ao contrário. Sambalate, Tobias, ele quis se levantar para me desestruturar. Mas o Senhor, quando Ele tem plano na tua vida, os muros não ficam derribados. Porque Ele te convoca para levantar muros. Ele te convoca nesta noite para levantar aqueles que estão caídos. Ele te convoca nesta noite para que tu chegues e diga, eu vim te ajudar. Mas de uma coisa eu sei, eu digo, fica na presença do Rei. Fica na presença do Rei. Permanece na mesa do Rei. Ele disse que é para ficar, é para permanecer. O rei, ele deu autorização para Neemias ir lá. Qual é a autorização que tu queres nesta noite que o rei te dê? O que tu precisa nesta noite que o rei te dê? Qual é a autorização do céu? Ele nesta noite, ele está aqui.
para dar autorização a mim e a você. Mas a maior transformação Ele quer fazer primeiro em mim e em você. Ele primeiro quer mudar a mim e a você. Primeiro Ele quer limpar a mim e a você. Tudo aquilo que não agrada. Porque eu e você, nós sabemos o que não agrada ao rei. Às vezes estamos fazendo algo que não agrada ao rei e ainda queremos que o rei nos entregue cartas. Ainda queremos que o rei nos dê autorização. Se eu e você não estamos posicionados onde Ele quer que eu e você esteja. Porque o rei, Ele conta contigo na mesa. O rei, Ele quer fazer algo na tua vida. Mas tu permanece na presença do rei. Tu ficas na mesa do rei. Porque bom é ter intimidade com o rei. Bom é ser alinhado com o rei. E cuidado nas vozes aos contrários. Cuidado com o que chega aos teus ouvidos. Tu vai pedir direção a Deus. Tu vai em busca da direção. Senhor, é isto mesmo? Cuidado com as vozes. Tu fica debaixo da potente mão do Senhor. Tu fica na posição onde Ele te colocou. Talvez não é uma posição que eu e você queremos, mas foi a que Ele colocou. E não te acomodas na porta do gado não, vice. Não ficas acomodado não. Porque para limpar o território é necessário observar. Porque enquanto Neemias estava observando o território, o Senhor já estava ministrando ao coração. Vai começar por aqui. Tu vais fazer assim. Mas Neemias, ele foi em busca da direção do rei. Aquilo que o Senhor tem contigo é contigo. O propósito que Ele colocou no teu coração foi para ti. O propósito é teu. Eu acho que Ele não disse que era para você dividir com ninguém, não, é teu. O propósito é teu. É tu que vai fazer a obra. E os que estão ao teu redor apenas têm que obedecer. Apenas obedece. Tu dá o comando. E quem está ao teu lado apenas obedece. Tu diz é assim. E quem está ao teu lado apenas obedece, porque o propósito é teu. O propósito é contigo. Tu sai desta noite aqui, o propósito é meu. O Senhor, Ele quer falar comigo. Não conta para ninguém enquanto não for a hora. Apenas obedece. Fica de boca fechada. Nem todos que estão ao teu lado é necessário saber o que o céu tem contigo. Ah, é porque é meu amigo. Ah, é porque é meu irmão. Mas o propósito é teu e acabou. É teu e do Senhor. Na hora certa Ele vai te dar a voz de comando. Tu te levanta agora. Tu manda fazer assim. Tu manda fazer assim. Tu manda pegar o tijolo. Tu manda pegar a furadeira. Tu manda pegar o cimento. E os que estão ao teu lado apenas obedecem. É obedecer, não é questionar.
Porque eu e você, nós temos que obedecer a direção que vem do alto. Eu e você, nós temos que ser obedientes a quem o Senhor constituiu aqui na terra, como pastor, para liderar a mim e a você. Porque o comando vem dele. O comando vem dele. Foi ele que o Senhor levantou. E aí você apenas obedece o projeto que o Senhor colocou no coração dele. Eu e você apenas temos que se levantar e ajudar. Não ser como Sanbalate e Tobias. Nós temos que se aliar com aquele que o Senhor colocou para conduzir a mim e a você. Ele observa o território e ele dá a voz de comando. E eu e você, como ovelhas obedientes, apenas vamos obedecer. Embora que para mim e para você não seja do agrado, mas se é do agrado do rei. Eu e você não tem para que questionar, apenas obedecer. Porque enquanto eu e você obedece, o céu trabalha na minha e na tua vida. Porque eu e você, nós não temos que obedecer só a Deus e esquecer que nós temos que obedecer a liderança que foi constituída por Deus para cuidar de mim e de você. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, irmão, nesta noite? Aleluia, glória a Jesus. Quantos vieram adorar o nome de Jesus e receber esta palavra? Então abre a tua boca e dá glória a Deus. Aleluia. Deus falou na palavra que está mandando reforço espiritual e pessoas para te ajudar a exercer a obra que Ele tem na tua vida. Tem alguém não crente em nosso meio nessa noite, irmão? Tem alguém não evangélico, alguém afastado? Não, todo mundo é crente. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração. Só que nesta oração não é oração encerrando, não. O pastor Wallace é quem vai orar encerrando. Mas eu queria que você pegasse na mão do irmão que está do seu lado nesta noite. Aleluia. Você vai ser canal de Deus. Aleluia. Deus vai usar a tua vida para, através de você orar para o irmão que está do seu lado, Deus passar força e a obra continuar, porque Deus não está preocupado com pedra e tijolo, mas Deus está preocupado com os altares de carne, a quem Ele vai usar para assentar pedra e para colocar tijolo. Aleluia, fecha os teus olhos aí onde você está, porque enquanto você ora, o dono da obra está renovando a tua estrutura nesta noite. Oh, aleluia, abra a boca, igreja, começa a orar, começa a clamar, diga: Jesus, tu conhece minha estrutura, Jesus, tu sabe quem sou eu. Deus, eu cheguei aqui nessa noite me arrastando, eu cheguei aqui pela misericórdia, Pai, mas nesta noite, pela palavra que foi pregada, recebe força, recebe autoridade, recebe renovo espiritual. Tu vai voltar a fazer aquela obra que tu parou. O diabo disse: ele e ela não tem força mais para se erguer. Olha ele chorando, olha ela chorando. Mas Deus falou na boca da missionária Daiane que está dando força, está renovando, e que vai parar é a obra do diabo. Santo Espírito, Pai da glória, Deus da eternidade, Deus, Tu és o Deus que levanta, como também Tu és o Deus que abate, Pai. Quero Te louvar e Te agradecer por esta palavra que foi pregada, Pai. Deus, a Tua palavra é inerrante, inefável, infalível e poderosa, Pai. Deus, não é nós que fazemos nada, não é a missionária Daiane que faz, mas é a palavra que saiu da boca dela, Pai. E a palavra que saiu,
que entrou pelos ouvidos de cada um que aqui está. Eu te peço que comece a queimar agora sobre os corações, Pai. Que crente saia daqui neste culto, nesta noite, voltando em casa e dizendo: eu vou voltar a fazer a obra que eu deixei pela metade. Eu vou voltar a fazer aquela oração que eu fazia na madrugada. É noite de renovo. Ah, pastor, eu não tenho força. Não, você não tinha, porque depois de hoje tu vai ter força até para carregar saco de cimento na cabeça se for preciso. Oh, Espírito da verdade, se a tua palavra, Deus, eu creio no poder da tua palavra, Pai, e pelo poder da palavra, Jesus, vai tocando, Senhor, do altar à porta da igreja, agora, em nome de Jesus, Pai, toda barreira, todo peso espiritual, todo travamento, Pai, eu ordeno que seja quebrado agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, destrava essa garganta, Pai, que está com um bolo, Pai, preocupação, ansiedade, destrava nesta noite agora, em nome de Jesus. Pai, a palavra que foi pregada, ela tem poder, Jesus. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Pai. E pelo poder da palavra, eu ordeno todo espírito de frieza, bata em retirada em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sente a graça e o poder do Espírito de Deus nesta noite. Ah, pastor, como é que eu faço para eu me encher, para eu sentir? É só abrir a boca. Ah, pastor, como é que eu faço? É só orar, não precisa de muita coisa não. A Bíblia diz que Neemias sentou, chorou e jejuou. Oh, aleluia, 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 Jesus. Quebra barreiras nesta noite, ó Pai. Quebra todo o cadeado do diabo, Senhor. Toda trava, tudo que ele colocou, Senhor. Tira a poeira, Pai. Tira o entulho, tira o tijolo que não presta mais. Tira a pedra de tropeço, Pai. Sopra Sambalaque, Tobias e Jesse, meu Pai. Ah, Espírito Santo, esta minha oração, meu Pai, te agradecendo pela palavra que foi liberada através da tua filha missionária Daiane, Pai, que esta palavra, ela vá no coração de cada um queimando, Pai, e que aqueles que deixaram a obra pela metade, que esfriaram, seja levantado hoje, seja levantado agora. Levante a mão do teu irmão para cima e diga: ei, meu irmão, receba força, receba força, receba força, receba força. Oh, o Deus de Neemias está na casa. O Deus de Neemias está no alcançado para alcançar nesta noite. E está dizendo: ei, eu não vou mandar ninguém do outro lado não. É você que eu vou usar para reconstruir. Deus, mande alguém na minha casa. Deus está dizendo: não vou mandar. É você que eu vou usar para reconstruir lá dentro da tua casa. Deus, manda a missionária Shirlane para marchar lá dentro de casa. Ei, Deus está dizendo: é você que vai calçar o sapato de fogo e vai liberar uma palavra de autoridade dentro da tua casa. Oh, está descendo o poder de Deus na casa, está descendo. Onde tem palavra tem poder, onde tem palavra tem manifestação. Oh, Espírito Santo, Pai, continue abençoando a tua filha missionária Daiane e usando ela como o Senhor tem usado, Pai. E eu te oro e já te agradeço pela vitória do teu povo, no nome de Jesus. Sente glorificando o Deus de Israel, amém? Eu passo